Eu sou a Nividei e hoje nós vamos falar a respeito do livro de 2 Samuel, aqui um dos livros históricos da Bíblia. Lembrando que esses livros, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, nenhum desses livros eram divididos. Eles compunham o mesmo livro, mas por alguma razão eles acabaram dividindo, né? Talvez por ser um pergaminho muito longo, eles acabaram dividindo em 4 partes. Então nós temos aí, então, 2 Samuel. E aqui em 2 Samuel nós vamos poder falar de Davi como rei realmente. Você que acompanhou o último vídeo, nós vimos que Davi começou sua trajetória ali como pastor de ovelhas. Ele foi ungido, ele se aproximou ali de Saul, Saul era o rei. Saul tentou matá-lo e ao invés de lutar, pensa, ele derrubou um gigante, gente. E ao invés de lutar contra Saul, ele resolveu fugir, porque ele tinha um respeito muito grande pelo rei. Ele sabia que o rei era ungido por Deus, então ele não ia lutar contra o seu próprio rei, né? Ele preferiu fugir para poder não ter que confrontá-lo, para não ter que, de repente, né, entrar numa guerra ali, num combate com o rei. Outro ponto também é que Davi, ele gostava muito, ele tinha um carinho muito grande pelo filho de Saul, então nós temos que ele não queria nenhum tipo de atrito com o rei. Ele também era casado com uma das filhas do rei, então, enfim, pensa a confusão que tinha ali, né? Ele gostava muito, ele tinha um respeito muito grande pelo rei, ele era casado com a filha do rei e ele tinha um carinho enorme, uma amizade muito grande com o filho do rei. Então, assim, bom, ele foge, ele se casa novamente. Na verdade, é dito aí que ele casou 3 vezes, né? Ele teve 3 mulheres, então. E aí uma das coisas que a gente vê é que aqui em 2 Samuel nós já podemos falar de Davi como rei realmente. Nós podemos chamá-lo de rei, né? Então os primeiros capítulos eles vêm trazendo o domínio, né? O domínio de Davi, começa o reinado dele sobre o seu povo. Uma das coisas importantes que nós temos é que Davi ele vai reunir novamente as 12 tribos de Israel. As 12 tribos estavam dispersas e para o povo de Israel unir essas tribos era muito importante. Saul tinha fracassado, Davi consegue reunir essas tribos e acho que é uma das partes, né, as grandes partes importantes aí do 2º livro de Samuel. Nós temos aqui, né, vou ler aqui para vocês, como sempre eu utilizo esse livro, esse manual aqui bíblico, Aventurando-se através da Bíblia, para poder trazer um pouco mais a respeito da história. E aí nós temos bem separadinhas divisões aqui no livro de 2 Samuel. Então, os capítulos 1, assim, começa esse caminho para o domínio, né, do reinado de Davi. Os capítulos 6 a 10 vem destacar a adoração e a vitória. Esses 2 elementos sempre estão juntos, né, na economia, na questão de Deus ali, na vida cristã. Os capítulos 11 a 20 registram o fracasso de Davi, o perdão de Deus. Uma coisa que nós temos que lembrar aqui é que Davi, ele foi um homem incrível, no entanto, ele errou muito, ele pecou muito com Deus. Mas uma das diferenças, a maior diferença que nós vemos aqui de Davi para Saul, é que Davi, ele sempre se arrependia, né? Ele sempre se arrependia, ele percebia o que ele tinha feito errado, ele pedia perdão para Deus. Já Saul não via os seus pecados como pecados. Se você não reconhece, né? Se ele não reconhecia que estava errado, como que ele ia pedir perdão por alguma coisa? E aí depois os capítulos 21 a 24 encerram o livro com um apêndice que apresenta algumas das importantes lições que o rei Davi aprendeu no curso do seu reinado. Então nós temos toda a estrada para o domínio de Davi, depois nós temos vitória, adoração, o fracasso e o perdão, e por último as lições que foram aprendidas por Davi. E aí uma das coisas que eu quero destacar aqui com vocês é que o ponto mais alto da história que nós temos aqui também é a respeito da profecia de Natã, né? E o que diz a profecia de Natã? Ela anuncia que o trono de Jerusalém, ele sempre vai ser sucedido por alguém da linhagem de Davi, né? Do rei Davi. Então ia ser qualquer pessoa que fosse da família de Davi. Então o Messias, né, seria da família de Davi, a criação da ideologia, né, de messiânica. O que fala lá em 2 Samuel capítulo 7, versículo 16 é: será estável para sempre diante de mim a tua casa e o teu reino.
será estabelecido para sempre o teu trono. No Novo Testamento, né, vem falar que Jesus, né, ele é um descendente de Davi, então ele seria o Messias esperado. E claro que isso é história, né? É uma conversa para mais na frente. Quando a gente chegar lá, nós vamos falar muito mais a respeito de como várias coisas que acontecem aqui no Velho Testamento vem se desenvolver ali no Novo Testamento. Mas isso é conversa para os próximos vídeos, ainda temos muito caminho pela frente. Lendo esse livro de 2 Samuel, uma das coisas que eu percebo é que, assim, eu sempre vi Davi sendo narrado como uma pessoa incrível. O que eu mais vi na igreja, de quando eu frequentava em todas elas, né, tanto na igreja católica como evangélica, que é o que vocês sabem que eu frequentei, todas as vezes que eu ouvia falar de Davi era sempre do começo, do início, né? Às vezes a respeito de ele ser pastor de ovelhas, depois a respeito de como ele conseguiu vencer o gigante, depois dos cânticos, né, de Davi, a adoração de Davi, toda essa parte bonita. Uma das coisas que eu não vi é todos os erros e fracassos, os pecados de Davi, né? Acho que muito dessa parte a gente não vê, né? A gente vê mais aquela parte bonita e a gente fica naquela visão de que Davi era perfeito e ele não era, né? Assim como outros reis, ele faz coisas ali que você fala, meu Deus, né? Isso não tá certo. Mas é o que eu disse, Saul era diferente de Davi nessa questão. Davi, ele reconhece, ele pede perdão, ele se prostra, né? Ele chora para Deus, e Saul não via, né? Não tinha humildade. A humildade de Davi faltava em Saul. O objetivo do capítulo, né, contando aqui um pouco mais a respeito desse livro, vem falar aqui. Este capítulo explora a história do rei Davi no livro de 2 Samuel e desvenda as lições aprendidas por esse rei que pecou muito, aqui já fala, né, bastante. Arrependeu-se em lágrimas, mas que permaneceu como um homem segundo o coração de Deus. Então é claro que ele não era um homem perfeito, né? E claro que não. Ainda mais sendo rei. Por que eu falo que ainda mais sendo rei? Porque quando você tá em destaque, né? Quando você tá lá no alto, é muito mais fácil das pessoas verem os seus defeitos, né? Uma pessoa que ela tá, sei lá, ela não tá sendo tão vista, não tem holofotes em volta dela, né? Ela erra e praticamente ninguém fica sabendo, né? As pessoas mais próximas ali. Mas pensa numa celebridade, né? Pense em um governante, pensa em qualquer pessoa né, que tem uma autoridade ali muito grande, que esteja ali à frente. A pessoa errou, né? Ela vai ser vista, ela vai ser criticada e às vezes de forma bem dura, né? Diga-se de passagem. Mas esse livro é bem bacana, eu gostei de fazer essa leitura, acho que, assim, na minha opinião, a respeito dessa divisão, de trazer essa divisão em 1 Samuel, 2 Samuel, isso não me incomoda, na verdade eu acho até melhor, por ser livros mais pequenos, parece que tem aquele sentimento de algo concluído, então acaba que você termina rápido, né, e você fica com aquele sentimento de conclusão. Bom, eu estou lendo sempre nessa Bíblia, que é uma Bíblia normal, não tem notas de rodapé nem nada, eu gosto de ler nela porque as letras são enormes, né? Diga-se de passagem, as letras são bem grandes, mas não tem nada demais. O que vai ter de diferente mesmo aqui é que quando chegar no Novo Testamento, as palavras de Jesus, elas vêm destacadas em vermelho, mas é a única coisa diferente assim mesmo, né? Eu comprei acho que na Amazon, né? Eu vou deixar sempre tanto o link desse manual bíblico, quanto também de algumas bíblias que eu acho interessantes lá na Amazon. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, apesar de ser curtinho, né? O livro também, ele é bem curtinho. Um beijo e até a próxima.